Fala aí, Alfartano do meu Brasil, tudo certinho, tudo beleza? Vamos lá, vamos passar o carro aqui na segunda parte da nossa aula, Direito Penal, começando do zero. Então, no nosso último encontro, nós falamos ali sobre princípios básicos do direito penal, os principais, e falamos sobre a hipótese do princípio da legalidade. Arrematamos o nosso último encontro estabelecendo alguns critérios envolvendo a extratividade da lei penal, que é a possibilidade da lei se movimentar no tempo. Seja para ser aplicada mesmo depois da sua revogação, é o fenômeno que recebe o nome de ultratividade, seja para a lei ser aplicada a fatos anteriores a seu período de vigência, que é denominado de retroatividade da lei penal. Tudo isso deriva lá do artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal, que estabelece: a lei penal não retroagirá, salvo em benefício do réu. Então, olha só, para o nosso encontro de hoje, nós vamos falar sobre um tema chamado sucessão de leis no tempo. Perceba, nós vamos trabalhar aqui com uma série de institutos que permitirão identificar qual será a forma de aplicabilidade da nova lei em decorrência de 5 situações temporais distintas que nós vamos encontrar. Então, eu vou deixar todas as 5 situações enumeradas e nominadas aqui e, na sequência, nós partimos para a digressão, para a análise específica de cada uma delas. Então, olha só, a primeira situação que nós temos aqui é a chamada abolitio criminis. A segunda situação, chamada de novatio legis in melius. Terceira situação, novatio legis incriminadora. Quarta, novatio legis impejus. E a última, o chamado princípio da continuidade normativo típica. Veja só, então são 5 situações temporais em que eu pressuponho sucessão de leis, ou seja, você tem a vigência de uma lei e na sequência esta lei é revogada por uma outra, então você tem superveniência de lei e você tem 5 cenários distintos para essa aplicação. Então, de maneira bastante rápida, o que é uma abolitio criminis? Abolitio criminis significa abolir o crime. É uma nova lei que surge com a ideia de suprimir o caráter criminoso de uma conduta. Então, por exemplo, um determinado fato era crime num momento temporal e ele é sucedido por uma nova lei que revoga formal e materialmente aquele crime e o crime deixa de existir. Então, percebam, é uma nova lei que beneficia o agente. Tudo bem? Aqui, só uma parte conceitual. Novatio legis in melius é uma nova lei que surge para melhorar a situação do indivíduo. Então aqui nós temos a superveniência de uma lei que ela não retira a figura criminosa, mas de uma certa forma ela beneficia o agente. Qual é a consideração que eu gostaria de constar aqui e gostaria que você tivesse também no seu caderno? Percebam que são leis supervenientes que favorecem ao agente. Numa, nós temos a supressão da figura criminosa e noutra nós temos um critério de benevolência na nova lei. Por exemplo, uma nova lei que reduza a pena. Então, se a nova lei ela é benéfica, ela terá a sua aplicação o quê? Retroativa. Tranquilo? Esses são alguns conceitos preliminares para facilitar o seu entendimento. Na terceira e quarta situações, nós temos novatio legis incriminadora, que é uma nova lei que surge para criar, construir uma figura criminosa,
E no item 4 nós temos a novatio legis impejus, que é uma nova lei que surge para prejudicar a situação do indivíduo. Então, a lei que cria um crime ou a lei que prejudica a situação do agente, por exemplo, trazendo uma sanção mais gravosa, uma pena mais elevada, a inclusão da pena de multa, por exemplo, são leis que, notadamente, prejudicam a condição do indivíduo. Nesse sentido, não haverá aplicação retroativa. Tudo bem? Simples, fácil até aqui. São considerações tranquilas. E por derradeiro, no princípio da continuidade normativo típica, olha só, nós teremos nesse instituto a chamada revogação formal da estrutura da norma. Quando a gente fala em revogação, a revogação de um determinado tipo penal pode se dar no aspecto material e no aspecto formal. O formal é no aspecto da formalidade, da disposição topográfica. E a revogação material é o que acontece, por exemplo, na abolitio criminis, quando o fato deixa de ser considerado criminoso. Aqui não, ó, percebam. No princípio da continuidade normativo típica, existe uma revogação formal no que diz respeito à estruturação, à estrutura da norma. Em linhas gerais, o princípio da continuidade normativo típica consiste num deslocamento, na migração de uma conduta criminosa de um determinado dispositivo para outro. Professor, onde aconteceu isso? Olha só. No crime de contrabando e descaminho, as duas condutas eram previstas lá no artigo 334 do Código Penal, tanto contrabando quanto descaminho. O legislador entendeu por bem dividir esse dispositivo. Então, hoje, no artigo 334 caput, nós temos unicamente a figura do descaminho. O contrabando, ele migrou para o artigo 334A. Então, o que aconteceu? Surgiu uma nova lei que falou contrabando, você sai do 334 e passa para o 334A. Houve abolitio criminis? Não, o fato continua sendo punido, tudo bem? Mas ele só foi deslocado topograficamente para outro dispositivo. Se liga nisso, se liga nessa estrutura aqui que isso facilita muito. Tranquilo? Então vamos lá. Nós já estudamos o artigo 1º do Código Penal ao falar de princípio da legalidade. Então eu já vou dar um checkzinho aqui. Agora nós começamos a nossa análise efetiva no artigo 2º da Lei Penal, que estabelece justamente o primeiro dos dispositivos que nós vimos anteriormente, que representa o fenômeno da abolitio criminis. Então, como dito anteriormente, a abolitio criminis, ela consiste num fenômeno que deixa de considerar aquele fato criminoso. E nesse contexto, o artigo 2º do Código Penal estabelece que ninguém poderá ser responsabilizado por fato que lei posterior deixa de considerar crime. Então, olha só, se nós imaginarmos aqui uma linha temporal, e aí você já precisa ter em mente a forma como nós dividimos o tempo aqui. Eu gosto de trabalhar, você sabe, com os dois colchetes que representam aqui períodos de atividade, períodos de eficácia da norma. Cada um dos colchetes aqui representa um período de atividade. E aí, olha só, imagina que você tem um fato praticado aqui sob a vigência, sobre a atividade de uma lei, e esse fato aqui era considerado crime, a data do fato. Só que, nesse momento temporal aqui, ó,
Nesse momento temporal, surge uma nova lei e essa nova lei retira o caráter criminoso. É uma lei denominada abolício crimes. O que vai acontecer? Daqui para frente, o fato deixa de ser crime. Qual é a consequência? Ninguém pode ser responsabilizado por fato que lei posterior deixa de considerar crime. Então, o fato era crime, deixou de ser? O que nós temos? Uma nova lei que está beneficiando o indivíduo, que está retirando o caráter criminoso daquela conduta. E aí, você já trabalha no paralelo, você trabalha no seu intelecto com artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal. A lei penal não retroagirá, salvo em benefício. Você tem aqui uma nova lei que tira o crime, que suprime, que afasta a conduta criminosa. Porra, aplica-se retroativamente. A lei penal não retroagirá, salvo em benefício do réu. Tirou o caráter criminoso? Ela tem esse caráter de benevolência. Tudo bem. Mas a abolício crimes, ela é só isso? Não, não. E é agora que eu preciso que você tenha cuidado. Porque olha só, vamos colocar aqui um dos efeitos da abolício crimes. Então, ela já tem como característica afastar a conduta criminosa, fato deixa de ser considerado crime. Nós já vimos também que ela terá a sua aplicação retroativa. Mas olha só, outro fator preponderante, outro efeito importantíssimo aqui. Se ela está afastando a figura criminosa, o que mais ela faz? O artigo 2º estabelece que, além de ela afastar o caráter, o conteúdo criminoso, afasta também todos os efeitos penais decorrentes da condenação. Então vamos anotar isso aqui, ó. Afasta os efeitos penais da condenação. Professor, o que são esses efeitos penais? É tudo aquilo, é toda a condição negativa que decorre de uma condenação. Então, por exemplo, a reincidência, os maus antecedentes. Então, quando você recebe uma condenação, você não fica com a sua capivara lá, com uma anotação? Ó, aqui tem uma anotação porque o fulano de tal praticou o crime tal. A abolício crimes, ela tem o condão de desconstituir aquela condenação. Então, se você foi condenado e sai uma nova lei que afasta a ilicitude daquela conduta, a sua condenação é apagada. A sua capivara fica limpinha, olha que beleza. Tranquilo? Tá, e se o indivíduo... Olha só. Aí a gente pode partir aqui de alguns pressupostos. Se o indivíduo está sendo investigado. Se o indivíduo está sendo investigado. Se ele está sendo investigado, aquela investigação tem que cessar, porque ele não pode ser investigado por um fato que não constitui crime. Se o indivíduo está sendo processado, aquele processo tem que ser interrompido. Por quê? Por falta de tipicidade, o fato não é criminoso. Se o indivíduo está cumprindo pena, deve ser extinta a punibilidade, o cumprimento de pena tem que ser interrompido imediatamente. E se o indivíduo já cumpriu pena, o único efeito é que seja apagado da sua folha de antecedentes aquela investigação. Então, faça esse exercício mental para compreender isso. A abolício crimes afasta os efeitos penais decorrentes da condenação. Tranquilo? Beleza?
Se ele afasta os efeitos penais, toma cuidado aqui, ó. Afastando os efeitos penais, isso significa dizer que os efeitos civis e administrativos, esses efeitos permanecem. Tem como ser mais claro? Com certeza tem, com certeza tem. Olha só, lá no ano de 2005, nós tivemos a edição de uma Abolitio Criminis que afastou o caráter criminoso do crime de adultério. Adultério era a pessoa casada que mantinha relações extraconjugais. Tudo bem. Então, até 2005, essa conduta era considerada criminosa. Imagina que num determinado momento ali, a mulher traída, vou dar um exemplo aqui do homem sendo o salafrário da história, mas nada obsta que isso seja ao contrário também, mas o marido era casado no cartório e ele traía sua esposa. Sua esposa descobriu, levou o fato ao Ministério Público, teve o ajuizamento de ação penal. O indivíduo foi condenado e aquele fato ganhou uma ampla repercussão. E a esposa, ela entendeu por bem, ela se sentiu tão ofendida que ela entrou com uma ação lá no juízo civil postulando uma indenização por dano moral. Beleza. A ação de indenização por dano moral foi julgada procedente e o camarada teve que indenizar a ex-mulher. Então ele foi condenado no juízo criminal e a ex-mulher ainda ajuizou uma ação de reparação civil em razão da traição. Ok. Só que em 2005 surgiu a nova lei que retirou, que suprimiu o caráter criminoso daquela conduta. Olha só, vem para cá. Então a nova lei, ela afasta os efeitos penais da condenação. Então nós vamos apagar a condenação daquele indivíduo. Então a capivarinha dele vai ficar limpinha. Os outros efeitos decorrentes daquela condenação, então, por exemplo, falou em efeito civil, possivelmente estará relacionado a questões patrimoniais. Esses efeitos aqui serão mantidos. Então, a condenação criminal você até afasta. Agora, a indenização que ele já pagou, não pode afastar, permanece, tudo bem? E aí, você pode pensar o seguinte: tá, e se o indivíduo já cumpriu pena pelo fato e veio a nova lei que afastou o caráter ilícito da conduta? O Estado tem que indenizar aquele indivíduo pela prisão? Lógico que não, né? Porque a época do fato, a época de cumprimento de pena, o fato ou a situação era legítima. Não tem como você ficar imaginando, pensando ou esperando que o poder público edite uma norma para afastar a ilicitude de um determinado fato. Até porque isso figura lá no campo da exceção. Quando você estiver mais familiarizado com o direito penal, você vai ver que nós temos aí uma adoção de uma teoria que recentemente é estudada, que é a teoria do etiquetamento. Então, nós temos aí o direito penal denominado simbólico, porque nós temos uma ampla influência midiática, social, enfim, por órgãos de classe, para que determinadas condutas sejam criminalizadas. Então, o nosso direito penal ele responde aos reclames sociais. Nem sempre ele está ligado com a real necessidade. Muitas vezes o poder legislativo acaba por atuar respondendo a pressões populares. Tranquilo? Então, a Abolitio Criminis é isso aqui. Tranquilo? Se a gente for um pouquinho além, para falar da Novatio Legis, vou colocar o número 2 aqui, porque daí fica coerente com o que nós vimos lá no começo. Se eu colocar a Novatio Legis in Melius, você já sabe que é uma nova lei que surge para beneficiar o agente. E como que ela pode beneficiar o agente? Ela pode beneficiar o agente de qualquer forma. Então eu vou deixar aqui a título de exemplo
Isso aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Exemplo. Uma nova lei que reduza a pena de um crime. Então, a nova lei que favorece de qualquer forma o agente tem essa aplicação retroativa, veja só. Se você tem um fato aqui em que a pena prevista era de 3 a 5 anos, você tem uma lei posterior que prevê a pena de 1 a 4 anos. O fato foi praticado sob a vigência da lei anterior, a lei que tratava aquela situação de maneira mais gravosa. E olha o que acontece. Aquele fato tem o seu desenrolar aqui e ele toca no momento temporal da nova lei que traz um caráter de benevolência. Nesse caso, faça o exercício mental, artigo 5º, inciso 40. A lei penal não retroagirá, salvo em benefício. Então, nesse caso, como o fato já tocou a lei anterior e pelo fato de ainda não ter sido julgado, dele tocar a lei posterior também, ele vai, nesse caso aqui, ter aplicação retroativa. O mesmo fato continua sendo criminoso, mas você vai pegar a pena da nova lei, porque é benéfica, e vai aplicar em substituição àquela pena que estava prevista na lei da data do fato. E essa disposição aqui, a nova lei que de qualquer forma beneficia o agente, ela encontra respaldo no artigo 2º, parágrafo único do Código Penal. E o que você precisa ter em mente é que essa nova lei que de qualquer forma beneficia o agente, ela tem a aplicação retroativa e ela se aplica a todos os fatos anteriores, mesmo aqueles que já estão transitados em julgado, tá? Então vamos colocar essa consideração aqui, ó, que ela aplica-se até mesmo pós-trânsito em julgado. Deixa eu abreviado. Ó, aplica-se até mesmo pós-trânsito em julgado. Trânsito em julgado é aquela decisão que já não cabe mais recurso. Então, mesmo em fase de cumprimento de pena, enfim, você vai aplicar esta nova lei, beleza? Mais uma ressalvinha aqui, ó. A súmula 611 do STF faz uma disposição. Que disposição é essa, Lucas? A disposição é que, se o processo estiver em fase de execução, se o processo está em fase de execução penal, quem aplica a nova lei é o juiz da execução, tá? Então, só fique esperto com essa ressalva quando se falar em fase de execução. Tá, o que é a fase de execução, Lucas? Vou colocar aqui de maneira bastante simples, tá? Porque essa ideia de andamento, de regularidade processual, você tem que ter na sua cabeça. Todo processo, ele parte de uma fase aqui, de uma primeira fase, tá? Então aqui eu estou colocando fase processual, fases processuais, para que você não se confunda com aquela questão de temporariedade das leis aqui ou de atividade das leis. Então todo o processo ele vai ser aqui representado por uma primeira fase, a segunda fase. E aí aqui a gente tem a fase processual de conhecimento,
E você tem a segunda fase, que é a fase de execução de pena. Na fase de conhecimento, busca-se efetivamente conhecer a autoria daquele fato e, uma vez conhecida, se nós tivermos aqui uma sentença de acolhimento da tese inicial, que dê procedência à denúncia, nós avançaremos à etapa de execução de pena. Tudo bem? Então vamos lá. Para a gente trabalhar com as situações 3 e 4, o que eu falei lá no início já é mais do que suficiente. Então, o item 3, que consiste na novatio legis incriminadora, consiste na nova lei que traz o conteúdo criminoso. Então veja só, vou colocar aqui o item 3. Novatio legis incriminadora. Você tem, agora sim eu vou desenhar as linhas temporais novamente aqui. Mas perceba o seguinte, deixa eu puxar mais um aqui que fica igual. Você tem uma situação inicial aqui em que o fato não é crime. E com o advento aqui de uma nova lei, o fato passa a ser criminoso. O fato passa a ser crime. Essa nova lei que vem a trazer, que vem inserir o conteúdo criminoso, naturalmente que ela não é benéfica, ela prejudica a situação do indivíduo. Então, nesse caso aqui, não tem como ela retroagir, porque a lei só pode ter aplicação retroativa se for em benefício do réu. Então, olha só, nós temos aqui, vou dar como exemplo, e vou colocar até aqui como um novo fato, tá? O artigo 311-A do Código Penal, que consiste na conduta de fraude em certames de interesse público. Então, o uso do ponto eletrônico, aquelas pessoas que se passavam por outra ou que entravam na sala de prova para fazer e depois passar a colinha lá por telefone, esse fato até 2011, que é esse marco em verde aqui, não era crime. Então, quem praticou essa conduta? 2008, 2009, 2010, não praticou crime nenhum. Havia uma vertente aí que defendia se tratar de um estelionato, mas por falta de preenchimento dos elementos típicos, a situação não foi adiante. Então, houve a necessidade, em razão das inúmeras fraudes que estavam sendo aplicadas, de se inserir a conduta criminosa. Então, em 2011, o legislador fez constar isso. Tá, então quem praticou a fraude antes de 2011? Não vai responder por nada. Agora, quem praticou da vigência da lei para frente, aí pode responder pelo crime, tá? Tome essa consciência que se a lei posterior é mais grave, ela pode ser aplicada do período de sua vigência para frente, beleza? O mesmo entendimento, tá? E eu já vou puxar uma flecha aqui para você constar que o mesmo entendimento se aplica ao item 4, que nós chamamos de novatio legis impejus. Então, o mesmo raciocínio que nós aplicamos lá para o item 3, nós vamos aplicar aqui para o item 4 também. Tranquilo? Em arremate agora, vamos falar aqui do princípio da continuidade normativo
típica. Olha só, então aqui como nós falamos, haverá tão somente uma revogação formal do tipo. E eu vou colocar uma observação aqui que a gente já remata uma questão CESP que foi cobrada, tá? Estabeleceu-se que o princípio da continuidade normativo típica é uma hipótese de abolitio criminis. Não! Olha só! Não confunda conhaque de alcatrão com catraca de busão. Não tem nada a ver. O princípio da continuidade normativo típica representa uma revogação formal. Olha só a observação que eu vou constar aqui. A abolitio criminis, ela representa uma revogação formal e material do tipo penal, tá? Então, não confunda. Além disso, no princípio da continuidade normativo típica, o que nós temos, em verdade, é tão somente a migração, o deslocamento do conteúdo criminoso de uma conduta, tá bom? Então, olha só, no ano de 2018, na prova de escrivão da Polícia Federal, uma das questões de direito penal, na verdade, as duas questões de direito penal eram sobre o contrabando, só que uma era sobre a parte especial e uma sobre a parte geral. Então, a questão que envolvia a parte geral trabalhava com o princípio da continuidade normativo típica e estabelecia lá: o crime de contrabando hoje é punido em razão do princípio da continuidade normativo típica? Correto? Por quê? Lembra que eu falei, ó, antes estava lá no artigo 334 do Código Penal, nós tínhamos a figura do contrabando e descaminho. Então, as duas condutas estavam previstas no mesmo núcleo e a previsão de pena, a pena prevista aqui para as duas condutas eram as mesmas. Então, o legislador parou e fez um juízo de raciocínio. Olha só, o contrabando, ele consiste na conduta de você importar ou exportar mercadoria proibida. Então consiste em você tirar do Brasil ou fazer inserir no Brasil uma determinada mercadoria, substância, enfim, que não seja homologada pelos órgãos regulamentadores. Por exemplo, alguns tipos de remédio, anabolizante e por aí vai. Tudo bem? Tem animais também que pode se inserir aqui no contrabando. Então é uma conduta dotada de um certo grau de reprovabilidade, porque você insere uma mercadoria que está em desacordo, em descompasso com a legislação local. Agora, o descaminho, por sua vez, ele consiste na conduta de ilidir o pagamento de imposto. Então você traz para dentro, você traz para o Brasil aqui uma mercadoria, uma substância permitida, mas você não faz o pagamento do imposto devido. Isso aqui é muito raro de acontecer. Então, por exemplo, uma pessoa ela se dirige até um país vizinho, Paraguai, por exemplo, estou só dando um exemplo, e aí ela compra um iPhone. O iPhone ele vai exceder a cota aí de transporte via terrestre de $500. Pelo menos eu acho que vai exceder. Mas tudo bem, imagine que exceda. Você comprou lá um iPad e um iPhone.
Aí vai passar tranquilamente. O que acontece? Na hora de você passar na aduana ali de retorno ao Brasil, você vai passar se cagando, espremido, você vai falar, não me para, não me para. Por quê? Porque você não quer pagar o imposto, você quer ser safadinho. E aí, se você passa por aquela zona de fiscalização primária e mais adiante você é abordado, pagou o imposto? Não. Nesse caso é CREA, meu filho. Você se lasca, tá? Tem crime, tá bom? Tudo bem que aqui nós temos uma possibilidade de aplicação do princípio da insignificância até um valor um pouquinho vultuoso, né? Que é de R$20 mil. Mas percebam, não pagar o imposto, trazer uma mercadoria permitida e não pagar o imposto, será que ela está proporcionalmente adequada com o contrabando, que é você inserir uma mercadoria em desacordo com a determinação, com a disposição legal e dos órgãos regulamentadores? Não! Então o que o legislador veio e fez? Ele falou assim, o artigo 334, segura a emoção, meu filho. Agora nós vamos desmembrar esse artigo 334 da seguinte forma. Olha só, então o artigo 334 ficou com a conduta do descaminho e o artigo 334-A com a figura do contrabando. Olha o que nós tivemos aqui, princípio da continuidade normativo típica. O fato continua sendo criminoso. Se liga, fartano. O fato era crime, mas continua sendo crime. Então só houve um deslocamento da figura do caput para a criação de um novo artigo com o número, ou com a letra A à frente aqui, tão somente no intuito de facilitar a organização. Então agora nós temos graus de hierarquia diferentes. O descaminho é tratado de maneira mais branda e o contrabando recebe um tratamento um pouquinho mais agressivo. Beleza? Então vamos adiante aqui que agora a gente vai estudar o artigo 3º do Código Penal. No artigo 3º, nós falamos sobre as chamadas leis. Vou colocar 2 pontos aqui para a gente trabalhar dividido. Ó. Leis excepcionais e leis temporárias. Vamos lá. Pela própria nomenclatura, lei excepcional e lei temporária, você já consegue fazer um juízo de valor de que elas são leis criadas para produzir o seu efeito dentro de um determinado período de tempo. Beleza. Elas têm data para começar e têm data para acabar. Então, deixa eu só escrever isso aqui de novo para ficar mais bacaninha. Então, são leis que produzem efeitos dentro de um determinado período de tempo. Beleza. Mas olha só, toma cuidado porque existe uma distinção doutrinária entre lei excepcional e lei temporária. A lei excepcional, ela dura durante uma situação específica, durante uma situação emergencial. Então a gente pode constar aqui nessa situação emergencial uma situação de pandemia, um estado de guerra declarada, estado de sítio, estado de defesa. Fato é que o que será excepcional aqui é a situação vivida. Então, a lei é criada para produzir os seus efeitos durante o período de pandemia declarada, durante o período de guerra declarada. Porque na lei temporária, olha só como o radical já nos ajuda aqui, ó. A lei temporária, ela tem um tempo específico. Isso significa dizer que ela tem uma data
para iniciar os seus efeitos, iniciar sua vigência e também tem uma data para encerramento dos efeitos. Então ela tem dia para começar e tem dia para terminar a produção dos seus efeitos. O exemplo clássico aqui é a Lei Geral da Copa, que começou a produzir seus efeitos lá num determinado período no começo do ano de 2014 e os seus efeitos iriam até 31 de dezembro daquele mesmo ano. Agora percebam, uma lei que é constituída para uma situação de pandemia. Você sabe quando a situação de pandemia é decretada, mas você sabe quando ela termina? Não, é uma situação incerta, beleza? E aí olha só. O que eu quero que vocês lembrem dentro das leis excepcionais e temporárias? Vamos colocar aqui como características. Se você lembrar dessas características, você acerta todas as questões envolvendo lei excepcional e temporária que você enfrentar. Falo isso com a mais absoluta segurança. Veja só. A lei excepcional ou temporária, então você já sabe que ela vai produzir os seus efeitos dentro de um espaço pré-determinado de tempo. E aí você traz como característica aqui a primeira delas, ó. Elas são ultrativas. Lembra que a gente falou do fenômeno ultratividade? Ultratividade significa o fato ou a lei ser aplicada mesmo depois do seu período de revogação. Então veja só, se um fato é tipificado como crime dentro de uma lei temporária. O fato é tipificado como crime dentro de uma lei temporária. Quando essa lei para de produzir os seus efeitos, o fato continua sendo criminoso desde que tenha sido praticado dentro do período de vigência. Então, na Lei Geral da Copa, nós tínhamos lá que o indivíduo que vendesse o fulequinho lá, o tatu-bola que representava o símbolo, ou vendesse camisa com o símbolo da FIFA de maneira falsificada, ele responderia pelo crime. Então, olha só, se o indivíduo praticou o fato lá em junho ou julho, na época em que a Copa do Mundo estava se realizando, se até o final do ano de 2014 não houver o seu julgamento, adentrando no ano de 2015, ele ainda pode ser julgado. Então, o fato praticado aqui na vigência da lei excepcional ou temporária, ele não se submete aos efeitos da abolitio criminis. Então, a primeira característica aqui é ultrativo. A lei excepcional ou temporária, ela é dotada dessa característica. Se o fato aconteceu na sua vigência, ele vai ser aplicado, mesmo que após o período da excepcionalidade ou do tempo limitado pela lei. E além disso, uma segunda característica aqui é que essas leis também são autorrevogáveis. O que é isso, Lucas? Autorrevogáveis significa que elas não precisam de uma lei posterior para revogá-la, porque ela já traz isso dentro da sua particularidade. Se ela tem um tempo específico para durar, se acabar o tempo ou se acabar a situação, a lei também finda, ela não produz mais os seus efeitos. Tudo bem? Então leva isso para a sua prova que você com certeza acerta. E principalmente, recorde-se que a lei excepcional, a lei temporária, elas não se submetem aos efeitos da abolitio criminis. Tranquilo, meu amigo? Espero que você tenha aproveitado esse segundo encontro. Nós ficamos à disposição. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau!